Então, dando sequência à nossa aula, falamos um pouco da teoria, sobre o seu conceito, né? Vamos falar um pouco sobre o que é prática na formação profissional. Nós estamos primeiro falando da formação profissional no sentido geral, ou seja, relacionado a todas as profissões. Então, o que vem a ser a definição de prática? Prática é a realização de uma teoria concreta. Como eu já havia falado antes, a prática, na verdade, é a materialização da teoria, tá? Uma teoria, ela só é considerada como tal se for provada pela prática, ou seja, não existe teoria sem prática. Einstein, né? Nosso famoso Einstein, Albert Einstein, quando formulou a teoria da relatividade, ele já tinha provado matematicamente essa teoria. Então, existe toda uma forma prática para se comprovar a teoria. E falando em formação em serviço social, em formação profissional em serviço social. Então, nós temos nosso curso denominado de bacharelado em serviço social. O curso de serviço social ele tem como parâmetro fundamental uma formação generalista, voltada para a qualificação de um profissional com um alto nível de criticidade, domínio técnico-científico e capacidade propositiva, direcionada para o respeito a princípios éticos e da defesa dos direitos humanos e sociais. Então, assim, nós vimos aqui uma formação específica. Existe toda uma especificidade, né? Para outras profissões também, é claro, mas assim, tratando de serviço social, existe essa especificidade de que nós formemos profissionais que tenham seu domínio científico, técnico, que seja um profissional crítico. Então, toda essa formação profissional, ela é proposta dentro do curso de bacharel em serviço social. Então, existe essa capacitação teórica e metodológica. Lógico, se a gente for aqui representar o nome teórico metodológico, nós vamos ter as teorias e as metodologias serão a aplicação desta prática, ok? Então, como requisito fundamental para o exercício da atividade técnico-operativa, né? Com vistos à apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade. Então, todas essas características que nós temos aqui, como análise do movimento histórico, compreensão do significado social da profissão, identificação das demandas presentes na sociedade, são características específicas que devem ser apreendidas dentro do curso de serviço social, do curso de bacharelado em serviço social. Então, como pensar voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que aguardam os agressos do futuro que ainda não se conhece, né, o contorno. Busca-se uma aprendizagem ativa e problematizadora que considere em primeiro plano a realidade social, cultural e política, voltada para uma autonomia intelectual, apoiada em formas criativas e estimulantes do processo de ensino-aprendizado, formando o profissional comprometido com a curiosidade epistemológica e com a resolução de problemas da realidade cotidiana. Então, o que é que isso quer dizer, né? Com esse pensar voltado para essa formação prospectiva. Isso quer dizer que o profissional, né, de serviço social, né, o estudante, esse processo de formação, ele traz toda uma autonomia intelectual, ele olha, né, o seu objeto de estudo, o seu objeto, suas ferramentas de trabalho, numa perspectiva social, cultural e política. Nós não somos profissionais ou não devemos formar
profissionais que não tenham o seu pensamento crítico, que não analise a realidade social do indivíduo, trazendo essa perspectiva, né, no sentido social, cultural e política.